Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Convido os irmãos a estarmos de pé para a leitura da palavra. Vamos estar de pé, isso. Nós vamos ler até o 22, tá bom? Nos diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito seja o nome do Senhor. Fecha nossos olhos. Senhor, nós te glorificamos pelos louvores que exaltamos ao teu nome e que teu Espírito Santo já tem falado ao nosso coração. Mas nós lemos a tua palavra, Senhor, e nós pedimos que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Retira, Senhor, toda a escama dos nossos olhos, tudo aquilo que tapa os nossos ouvidos, tudo aquilo que queira nos distrair nesta hora, Senhor. Mas que nós estejamos atentos à voz do teu Santo Espírito. Por isso, dá-nos a tua bênção. Nós assim oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Lendo sobre a igreja de Laodiceia, às vezes os irmãos já pensam: lá vem pancada, mas não. Na verdade, hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de uma coisa que é fundamental para todos nós. O tema dessa mensagem é: intensifique o seu amor por Jesus, não seja morno. E a igreja de Laodiceia, ela foi fundada em meados do 3º século antes de Cristo. E ela leva esse nome porque um governador sírio, ele tinha uma esposa que chamava Laodice. E para homenageá-la, ele deu esse nome à cidade, que se chama Laodiceia. Laodice significa justiça feita pelo povo. Esse é o significado da palavra Laodice. Laodiceia, ela ficava localizada na Ásia Menor, num vale, e próximo dela havia 2 cidades que estão citadas na Bíblia, que é Colosso e Herápolis. Colosso era conhecida, pelas fontes de águas frias, e Herápolis era conhecida pelas suas fontes de águas termais, águas quentes. E Laodiceia não tinha fontes de água. Então fizeram-se aquedutos
para que as águas dessa cidade chegassem até Laodiceia. Mas quando chegava essas águas até Laodiceia, a água já estava morna, né? E água morna é uma coisa terrível, né? Não dá nem para se tomar. E Laodiceia, então, era uma cidade muito próspera, muito rica, né? Havia vários bancos ali naquela cidade. Ela também era conhecida pela sua medicina. Ela desenvolveu um colírio, né? E ela também mexia com tecidos. Ali tinha uma espécie de lã preta que só havia naquele lugar. Então, Laodiceia é uma cidade muito próspera. E havia uma igreja ali. E é interessante que Jesus endereça essa carta, né, faz João ali em Patmos, preso, escrever essa carta endereçada a Laodiceia, para chamar a atenção de Laodiceia. E é importante os irmãos repararem que, dentre as 7 cartas que foram enviadas às igrejas, a maioria delas sempre tem um elogio de Jesus e uma correção. Um elogio e uma correção. Mas Laodiceia não tem. Laodiceia, Jesus só puxa a orelha dela só. E é uma condição assim que, se nós formos ver, olhar para a palavra, a condição de Laodiceia, entre aspas, tá? Eu vou abrir umas aspas aqui, era até menos pior do que algumas outras igrejas. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, a palavra fala que a igreja estava vivendo a doutrina. Deixa eu só achar aqui. Pérgamo, a doutrina de Balaão. Estavam se apegados, mas lá no verso 14 diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem pessoas aí que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar a imoralidade sexual. Terrível isso. Olha o que Jesus estava falando a respeito da igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira também é a mesma coisa. No entanto, lá no verso 20, 2:20, no entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, elas induz os maus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Olha a condição dessas duas igrejas. Eu não vou citar as demais, mas olha a condição dessas duas igrejas. Terrível. Mas repare, os irmãos, que nenhuma delas Jesus fala o quê? Eu vou vomitar da minha boca. Nenhuma delas. Mas o que eu quero falar com os irmãos não é assim: pastor, agora vai puxar a nossa orelha, nós estamos uma igreja fria, ou nós estamos uma igreja morna, ou nós estamos uma igreja... Não, não é nada disso. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é sobre a nossa intensidade com Jesus. É para isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O quanto o nosso coração está ardendo por Cristo. O quanto o nosso coração está dedicado em adorar, em conhecer o nosso Senhor. Porque a igreja de Laodiceia, ela tinha essa característica, né? A cidade tinha essa característica de água morna. E eu pergunto para os irmãos: o que acontece se nós tomarmos água morna? O que vai acontecer? Pode falar, solta a voz. Da ânsia, de vômitos, vai querer colocar para fora aquilo que, né, está dentro do seu estômago. Então a água morna, ela não serve para nada, né? Mas qual que era o pecado da igreja de Laodiceia? Qual que era o pecado da igreja de Laodiceia? Das outras duas aqui nós vimos qual que era, mas qual que era o pecado da igreja de Laodiceia?
Não ser definido. Era a indiferença com o Evangelho. Era uma indiferença. Repare, os irmãos, que põe agora o seu nome, em vez de estar carta à igreja de Laodiceia, mas coloque o seu nome. Carta à igreja, carta endereçada ao Carlos. Carta endereçada a mim. E você coloque essa condição na sua vida. Mas aí eu pergunto, o que há errado em ser a intensidade? Faltava intensidade. Não era uma igreja inteiramente fria e não era uma igreja intensamente quente. Mas veja só, os irmãos, nós podemos dizer que nós estamos numa igreja bíblica, que nós estamos numa igreja que tem doutrina, que tem teologia, que os louvores cantam a palavra de Deus. Não é verdade? E nós estamos felizes com isso, não estamos? Estamos felizes com isso. Mas, nós também não pregamos a teologia da prosperidade. Vem para Jesus que você vai ficar rico. Não temos aqui pastores coach, a autoajuda. Nós não temos nada disso no nosso meio. Graças a Deus. Não tem nada disso no nosso meio. Mas o que adianta nós temos tudo isso que eu falei e não temos algumas coisas, se nós somos indiferentes com algumas coisas? O que adianta? O que adianta nós termos um culto maravilhoso e nós continuarmos sendo indiferentes com aquele que nos salvou? Não adianta nada. Então, meus amados, nós não podemos estar indiferente àquele que nos salvou. Nós não podemos ser só meros participantes. Na verdade, a palavra até é outra. Nós não podemos ser espectadores. Nós temos que ser participantes. Nós temos que estar participando. Temos que estar buscando. Não basta só você assistir. Não basta só você ver. Não, você tem que participar. Jesus te chamou para realizar uma obra. Deus te salvou para realizar uma obra. Abra o seu coração para isso. Lá em Números, capítulo 25, verso 1 e verso 2. Projeta para mim, por favor, Simone, por gentileza. Quando Israel estava... E se tinha o povo... Não é isso não. Deixa eu ver se eu marquei errado aqui, Simone, só um minutinho. Não, eu marquei errado mesmo. Não é isso não, vou ler o que está escrito aqui. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, e ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Veja só, os irmãos. Amazias fez tudo o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Às vezes nós temos um bom culto, temos uma palavra, temos um louvor, estamos aqui, e muitas vezes não estamos de todo o nosso coração. Ah, pastor, mas eu estou fazendo tudo. Eu vou na madrugada, eu oro, eu busco, mas é de todo o coração? É de todo o coração? O seu coração está ardendo por Jesus? Porque, meus amados, a característica da ICR de Caçapava não pode ser: eles faziam tudo o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração.
Esse não pode ser o rótulo da nossa vida. Nós fazíamos tudo que o Senhor aprova, mas não de todo o nosso coração. Nós não podemos levar esse rótulo. O nosso rótulo tem que ser: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso tem que ser a nossa marca. Um povo que busca o Senhor de todo o coração. Um povo que arda de amor pelo nosso Deus. Nós temos que ter a chama acesa no nosso coração. Para nós não pode ser só mais um culto. Não, eu vou na casa do Senhor porque eu quero adorar o Deus que vive para todo sempre. O nosso coração tem que arder. Porque se o seu coração arder, pegar fogo, incendiar, viver intensamente, você vai acender a chama de quem está do seu lado. É como se fosse um braseiro, não é verdade? Quando todas as brasas estão ali, o fogo está pegando, mas tira a brasa e põe de lado. O que vai acontecer com aquela brasa? Vai apagar. Vai apagar. Então nós não podemos viver indiferentes, né? A condição de morno. Mas o que leva a mornidão na vida de uma pessoa? O que leva a mornidão na vida de uma pessoa? Os irmãos sabem? Hã? Falta de expectativa, o que mais? Insatisfação, o que mais? O que mais? Religiosidade. Religiosidade. É isso que leva a pessoa a ser morna. Ah, mas o que é religiosidade? Religiosidade é a mentira de que você consegue, pelos seus próprios esforços, alcançar a aprovação de Deus. Ah, sem mim o culto não acontece. Religioso. Ah, mas eu faço tantas coisas. Religioso. Sabe aquela mania que, graças a Deus, eu espero que aqui não tenha, que é: você não enxerga a si mesmo, mas enxerga o defeito das outras pessoas? Ah, mas também, quando foi a última vez que ela veio no culto? Ah, mas também, não ora. A religiosidade leva você a não enxergar o pecado em si mesmo. Você começa a enxergar o pecado aonde? Nos outros. Você não olha para você mesmo. Você começa a olhar para os outros. Você começa a olhar para os outros. E esse era o problema lá na igreja de Laodiceia. Porque daí ela não enxergava a dificuldade e o pecado em si mesmo. E a primeira coisa que a religiosidade faz é cegar a pessoa. É cegar a pessoa. E aí ela deixa de enxergar e ela começa: eu sou santo demais, que isso? Não, eu busco o Senhor, olha, ninguém aqui na igreja ora como eu oro. Ninguém aqui na igreja faz o que eu faço. A pessoa se acha santa demais, começa a olhar os outros de cima para baixo. Religiosidade, religioso. Ele acha que ele vai se salvar por si próprio. Porque qual que era a condição ali da igreja de Laodiceia? Olha, eu sou rico. Eu busco.
eu oro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu não estou sentindo falta de nada, está tudo bem comigo, eu não preciso de oração. Que isso? Sou santo, não preciso que ninguém ore por mim não. Mas o que o Senhor Jesus fala? Mal sabe que você é o quê? Miserável, pobre, cego, nu. Dura essa palavra. Não é verdade? Dura. Mas sabe por quê? Porque Laodiceia se esqueceu de uma coisa. Se esqueceu da graça do Senhor que a salvou. Se esqueceu do amor do Senhor. E às vezes, nós estamos dentro da igreja, estamos fazendo as coisas corretas, sim. Porque não havia queixa de coisa errada, que estava buscando algo errado na igreja de Laodiceia. Não diz isso na carta, mas diz o que? A indiferença com o evangelho. Ou seja, para mim o evangelho passou. Para mim o evangelho passou. Então, nós não podemos estar nessa situação, porque quando Jesus fala isso, o que Jesus está falando para a igreja? Olha, Laodiceia, vocês são uns desgraçados. E o que é uma pessoa desgraçada? Sem a graça. Sem a graça. Sem a graça. Mas, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que faz o nosso coração pegar fogo? É o Evangelho, a boa nova. Eis que trago novas de grande alegria. É o Evangelho que nos alcançou, isso que faz o nosso coração incendiar, pegar fogo. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Meus amados, o Evangelho é o poder de Deus, a graça de Deus para conosco. É o que faz uma igreja queimar, incendiar o coração e a vida por Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: o seu coração está ardendo? Faz essa pergunta para ela: o seu coração está ardendo? Em nome de Jesus, se não está, hoje o Espírito Santo vai fazer o seu coração arder. Você vai sair daqui pegando fogo, incendiado. Incendiado. Porque, olha só, nós estamos falando do Evangelho. E Evangelho, uma das coisas que necessita é o quê? Perdão. Reconhecer que nós somos devedores. Reconhecer que nós somos pecadores. Lá em Mateus, tem uma parábola, Mateus 18:35, bem conhecida dos irmãos, que é a parábola do servo devedor. E essa parábola fala que havia um rei, e ele foi cobrar o seu servo. E esse seu servo devia quanto? 10.000 talentos. Se nós for trazer para a moeda de hoje, teria que trabalhar mais ou menos 60 milhões de dias para pagar o que ele devia. Acho que não dá, né? Quem que vive todo esse tempo? Em dinheiro, sabe quanto que valeria hoje? 18 bilhões de reais. Ou seja, a dívida daquele homem era impagável. Ele não podia pagar aquilo. Mas aí o que ele fez? O que a palavra fala que ele fez? Ele foi diante do rei e o que ele fez? Se ajoelhou e falou: tem misericórdia de mim, e eu pagarei tudo o que te devo. Olha o que a religiosidade faz com a vida da pessoa.
Se ele chegasse diante do seu Senhor e falasse assim, tem misericórdia de mim, ele tinha entendido tudo. Mas aí quando ele falou assim, eu pagarei tudo que devo, aí pronto. Ele ia conseguir pagar? Não ia. A dívida ia passar para os filhos, para os netos, para os netos, para os netos dos netos dos netos, ia perpetuar a dívida dele. Mas aí o rei perdoou. Ele vai e encontra com uma outra pessoa. E aí, aquela pessoa estava devendo para ele 100 denários. E ele falou assim, ó, me paga o que você deve. E aí a pessoa se ajoelhou também perante ele e falou, me perdoe, olha, né? Quando puder eu vou pagar. E ele não quis perdoar. Como ele não entendeu o perdão, ou como ele não entendeu a essência do Evangelho, ele transmitiu? Não transmitiu. O que ele ia transmitir se ele não entendeu nada? Ele não transmitiu. E o que essa parábola quer ensinar para nós, dentro dessa mensagem aqui lá em Laodiceia? Está querendo ensinar que, meus amados, você só vive uma vida intensa com Jesus quando você reconhece o tamanho da sua dívida. Você só vive uma vida intensa com Jesus quando você reconhece o tamanho da sua dívida. E a dívida que nós tínhamos era impagável. Mas Jesus pagou toda a nossa dívida. Se você não vive uma vida intensa com Jesus, se você vive uma vida morna, é porque você não entendeu o tamanho da sua dívida. Quer ver um exemplo prático que acontece muito? Eu já passei por isso. Eu fui para a igreja muito cedo. E eu acho que minha avó começou a me carregar para a igreja, acho que eu tinha uns 6, 5 anos de idade. E eu cresci praticamente dentro da igreja e me afastei depois de jovem. Mas até jovem eu fiquei dentro da igreja. Então eu via muitas pessoas com a vida totalmente torta. Traficante. Pessoas que se prostituíam. Né? Enfim, coisas assim que eram... E olhava para aquilo e ficava maravilhado. Olha como que Jesus muda a vida de uma pessoa. Como que Jesus opera. Como que Jesus transforma a vida de uma pessoa. Né? Mas aí, eu olhava para mim, como eu cresci dentro da igreja. Mas para salvar aquele que se prostituía, é como se tivesse derramado os 1000 litros de sangue. Mas para minha vida só se fez assim, ó. Né? Só aspergiu o sangue só. Para salvar o outro, nossa, olha que coisa maravilhosa que Deus fez na vida dele. Mas a minha vida, eu só fui para a igreja. Meus amados, o mesmo amor que salvou aquele que estava com a vida toda torta, salvou a sua vida também. Foi o mesmo milagre. É a mesma operação. O Senhor fez grandes coisas por nós. O Senhor nos salvou. Esse é o maior milagre que Deus operou em nós. Isso é grandioso. Não importa se você cresceu dentro da igreja, mas Deus te salvou grandiosamente. Não importa. Então nós temos que ter a consciência do tamanho da nossa dívida. O tamanho do amor do Senhor por nós. Você já parou para pensar o quanto Deus te ama? Você já se pegou pensando nisso? Quem já? Para pensar, se você não pensou ainda. O tamanho do amor do Senhor. O que Ele fez para te atrair? Para pensar. Dentre tantas as pessoas no mundo, Deus falou assim,
Desculpa eu usar o nome da irmã, tá? Hoje é o dia da Alessandra, eu vou salvar ela. Eu vou mover os céus e a terra para salvá-la. Olha só que coisa maravilhosa. Hoje eu vou salvar o Marcelo. Eu vou tocar no coração dele. Ele vai na minha casa e eu vou salvar ele. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa mais maravilhosa que isso? Então, meus amados, nós temos que arder o nosso coração, porque o Senhor fez grandes coisas na nossa vida, transformou o nosso viver, transformou a nossa vida. Então a igreja de Laodiceia, ela se esqueceu totalmente do amor, da graça, da bondade do Senhor. Ela se esqueceu disso. Por isso que ela estava vivendo uma mornidão. Porque a nossa essência, meus amados, a nossa essência é pecaminosa. A nossa essência é ruim. E só Deus para transformar isso. Só Deus para mudar isso. Então o nosso coração, ele tem que arder por Cristo. E aí a palavra do Senhor nos mostra 3 condições para que nós possamos ter um coração, viver uma vida intensamente com Cristo. Que está lá no verso 18. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual o entendimento que você tem de riqueza? Qual o entendimento que você tem de riqueza? Quando Jesus fala, compre de mim ouro refinado no fogo, porque, na verdade, a igreja de Laodiceia, né, ela fala assim, rico sou, eu não estou sentindo falta de nada, comigo está tudo bem. Mas aí Jesus fala assim, olha, eu te dou um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Meus amados, o nosso conceito de riqueza não é com esses olhos que nós temos no nosso rosto, mas é com o nosso tesouro que nós temos no céu. Essa é a nossa riqueza. A nossa riqueza é ter um Deus presente na nossa vida. A nossa riqueza é ter um Deus que cuida de nós. Essa é a nossa riqueza. A nossa riqueza é ter salvação. Porque muitas vezes nós olhamos para a vida do próximo que está ao nosso lado e fala assim, nossa, mas como que Deus operou maravilhosamente na vida do irmão, hein? Olha, carro novo, casa nova, nossa, mas esse conceito de riqueza é o conceito de riqueza para essa terra, vai ficar aqui mesmo. Quando o nosso coração arde por Jesus, o nosso conceito de riqueza é Emanuel, Deus conosco. O nosso conceito de riqueza é, nós temos um Deus presente na nossa vida, seja nos momentos de aflições, seja nos momentos de alegria. Esse é o nosso conceito de riqueza, porque a nossa maior riqueza não está nessa terra, a nossa riqueza está no céu. A nossa riqueza está no nosso Deus. Era isso que Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia. Olha, a riqueza de vocês, que vocês estão achando que são ricos, não serve para nada, vai passar. Mas eu, que sou o dono de tudo, que te salvo, que curo, que opero, eu sou a riqueza de vocês. Era isso que Jesus estava falando. Então, meus amados, ter um coração intensamente inflamado, ardendo por Jesus, é entender isso. Segundo ponto,
compre de mim, compre roupas brancas e vista para cobrir a sua nudez. Um coração que vive intensamente, uma vida que vive intensamente por Jesus, ela se reveste do poder de Deus. Ela se reveste de Jesus. Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 9, diz assim: não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e revistam-se do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, se revista da imagem do seu Criador. Se revistam de Jesus. Se revistam de Jesus. Terceiro, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. A igreja de Laodiceia era conhecida porque a medicina para aquela época era muito avançada, e ela desenvolveu um colírio que era excelente. E a cidade se gabava por ter esse colírio. Mas Jesus estava falando para a igreja que, na verdade, você é cega. Não está enxergando nada. E muitas vezes, nós não conseguimos enxergar o que Deus é para nós. Muitas vezes os nossos olhos estão fixados o quê? Nos problemas, nas dificuldades. Mas uma vida onde o coração queima, arde, vive intensamente por Jesus, você tem uma vista da terra para o céu, e não da terra para a terra. Você começa a enxergar como Deus enxerga. Até tem uma das irmãs aqui que às vezes ela ora assim: Senhor, faça-nos enxergar como o Senhor enxerga. Olha que coisa maravilhosa. Enxergar como Deus enxerga. Enxergar a mão de Deus operando a seu favor em todo instante. Enxergar as operações do Senhor. Não enxergar somente dificuldade. O que você está enxergando? O que os teus olhos estão enxergando? E principalmente, enxergar a salvação que Jesus nos deu. Comece a enxergar o que Jesus fez na sua vida. Meus amados, que o seu coração arda, que você viva intensamente para o nosso Senhor. Para finalizar, muitas pessoas confundem muitas vezes servir e conhecer a Deus. Servir a Deus e conhecer a Deus são coisas totalmente distintas. Servir a Deus, eu não vou usar qualquer um, porque não é qualquer um que serve, mas servir a Deus, você serve. Você faz o que é mandado. Como nós lemos no começo lá, Amazias fez aquilo que agrada a Deus, mas não de todo o coração. Então servir, você pode servir, sem problema nenhum. Mas o que Jesus estava querendo da igreja de Laodiceia, sabe o que era?
é que ela conhecesse a Deus. Eu estava conversando com o Marcelo e com o pastor Rodrigo lá atrás, e eu quero fazer a mesma pergunta: como que você conhece uma pessoa? Você conhece a pessoa lendo um livro? Eu vou ler o livro da vida da Alissa. Você conhece ela lendo um livro? Você conhece ela como? Andando junto, convivendo. Hã? Sentando à mesa. É a mesma coisa o nosso Deus. Como que você conhece Ele? Ah, lendo a Bíblia. Não, tudo bem, mas e as pessoas lá fora que lêem a Bíblia e não servem a Deus? Hã? Entendeu? Então é o que? É relacionamento, é intimidade, é conhecer, estar perto, caminhar com Deus, estar próximo dEle. Fazendo isso, o seu coração vai arder intensamente. Intensamente. Que o seu coração seja cheio, porque a função da igreja, o foco da igreja é contemplar a beleza que há em Cristo Jesus e conhecer a Deus e a Cristo a cada dia. Esse é o foco da igreja. Então que sejamos nós brasas vivas, que sejamos nós inflamados pelo Espírito Santo, que vivamos intensamente esta obra que o Senhor nos chamou para fazer. Que chegamos diante do altar do Senhor para conhecê-lo, para adorá-lo. Não seja só um espectador. Deus não chamou você para ser um espectador. Deus te chamou para ser participante. Não seja morno, mas viva intensamente o amor de Cristo. Sabe qual que foi o resultado? Porque há uma promessa para aquele que vive intensamente, para aquele que tem intensidade, está próximo do Senhor. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me no trono de meu Pai. Olha que coisa maravilhosa. Você vai sentar no trono. Se você viver uma vida intensa com Jesus, você vai se assentar no trono. Você vai se assentar no trono. Então, meus amados, não deixe a mornidão chegar ao seu coração, mas viva intensamente. Se posicione. Se posicione. Ah, pastor, mas não está difícil não. Não está não. Quando eu estava, eu pesquisei essa mensagem, ouvi algumas pregações para poder embasar essa mensagem. O Senhor falou muito comigo ao meu coração. Há uma semana atrás, talvez eu não estaria com essa intensidade que eu estou hoje. Mas a partir do momento que o Senhor falou comigo, eu tomei uma decisão: Senhor, eu quero viver intensamente para o Senhor. Que o meu coração arda, que o meu coração inflame por amor a Ti. E eu vou dizer para os irmãos, quem chegar perto de mim, eu vou inflamar também, porque você vai trabalhar. Nós vamos trabalhar.
Nós vamos trabalhar, porque é isso que Deus quer de nós. Viver intensamente esse amor. Porque eu tenho consciência agora do tamanho da dívida que eu tinha e que foi paga. Amém. Que o seu coração arda por Cristo. Que você viva intensamente. Não seja morno. O morno, o que Jesus falou do morno? Vou vomitar fora. E nós não queremos ser isso. Nós não queremos levar aquele rótulo. Fez tudo que agrada ao Senhor, mas não de todo o coração. Não, o que nós queremos é: Senhor, eu quero assentar no trono. Eu quero viver essa promessa. Amém, meus amados. Pastor Rodrigo, por favor. Pode subir, filho. Nós gostaríamos de orar por você. Você vai fechar os seus olhos. Fala com o Senhor. Senhor, faz em mim arder a tua chama. Senhor, que eu possa viver intensamente o seu evangelho. Senhor, que eu possa viver conforme a tua vontade. Pastor Rodrigo, por favor, pode orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e Criador da terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa hora, Deus, aonde estiver frieza espiritual, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, venha, ó Deus amado, com o Teu Espírito, aquecendo os corações. Amém. Aonde estiver falta de fé, ó Pai, que o Senhor dê a fé, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, se há tristeza, ó Deus, se há raiva, se há ódio, que caia por terra nesta hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, ó Deus amado, que o Senhor, nessa hora, acenda os nossos corações, amém, ó Deus. Senhor, faça Pai, isso. em nome do Senhor Jesus, porque há poder, ó Deus, no sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Aonde houver barreiras, ó Deus, que o Senhor venha derrubar as barreiras. Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos, ó Deus, que muitas das vezes o que nos deixa frio, ó Pai, mas o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. Pai, em nome do Senhor Jesus, o que nos atrapalha, que caia por terra agora. Em o nome de Jesus, se é falta de fé, ó Deus amado, nós pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Sim, o Senhor sabe, ó Deus, quão fraco nós somos. Nós dependemos de Ti. Nós dependemos da operação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus amado, estar caminhando, estar andando, ó Deus amado, em fé, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, aumente a nossa fé. Não deixa, ó Pai, que nós venhamos nos desviar, ó Deus. Não deixa, ó Deus amado, que nós venhamos enfraquecer, ó Pai. Mas que o Senhor faça arder em nós, ó Deus, o desejo de Te buscar, o desejo, Deus, de encontrar, ó Deus, essa chama perdida muitas das vezes. Pai, aumente, ó Pai, o nosso amor pela Tua obra. Que haja, ó Deus amado, um renovo, ó Pai, do primeiro amor em nossos corações. Amém, Senhor Deus. Em o nome do Senhor Jesus, aumente o nosso compromisso contigo, ó Pai. Muitas das vezes, ó Deus, nós temos colocado, ó Deus, coisas, ó Deus, que é desta terra, ó Pai, em primeiro lugar, e esquecemos, ó Deus, do que é primordial, ó Deus, para nossas vidas espirituais, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra todas friezas, ó Pai, quebra toda incredulidade, ó Deus, mas ressuscita em nós, ó Deus, a chama do primeiro amor. Amém, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que isso seja a nossa realidade, ó Deus, um coração ardendo, ó Deus amado, por amor da Tua obra, Deus. Nós Te pedimos, ó Pai, e certo da vitória, ó Deus, nós Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Bendito é Teu nome, Senhor.
Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, espalhado sobre toda a face da terra, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Paz do Senhor.